Programa Ponto de Vista. Muito bem, estamos de volta no nosso Ponto de Vista aqui na Unisul TV, conversando com o Dr. Adilson Cadorim. Enquanto nós falamos com o Dr. Adilson Cadorim, algumas coisas vêm à mente. O historiador, nós conversamos os dois primeiros blocos com relação à fundação do município de Laguna. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Como é que nasceu essa paixão por Anita Garibaldi? Bom, eu era guri em Uruçanga e o meu pai... O senhor é natural de Uruçanga? Sou natural de Uruçanga. Sou barriga verde. Barriga verde. Quer ver, eu mostro. Eu sou natural de Uruçanga e o meu pai foi prefeito de Uruçanga e ele tinha um secretário, Bernardo Tasso era o nome dele, e era nascido em Laguna. E o seu Tasso sempre nos dizia que tinha verdadeira paixão, sempre contava que Laguna, né? E ele me contou muitas histórias sobre a Anita. Eu era guri, 7, 8, 9 anos, até os 13, 14 anos eu fiquei em Uruçanga. E, coincidentemente, em frente à minha casa tinha uma praça que se chamava Praça, e se chama até hoje, Praça Anita Garibaldi, né? Isso se deve ao reconhecimento que os imigrantes italianos fizeram a grande heroína italiana da unificação italiana, que é considerada a mãe da pátria italiana, que era a Anita Garibaldi. Posteriormente, migrei para Caxias do Sul, me formei em Direito e advoguei, e ouvi, e ficou calado em mim aquele interesse pela nossa história aqui, pela figura da Anita. E também me dediquei, durante o período no Rio Grande do Sul, à história da ocupação do sul do Brasil. Em 1970, não recordo mais a data, 73 ou 75, eu vi uma notícia de que o professor Ludwig Wolfgang Hall estava lançando o primeiro livro no Brasil sobre a história da Anita Garibaldi, a biografia. Eu peguei o carro e vim o lançamento do livro. Comprei o livro e a partir daí foi uma paixão só. E a partir daí eu vi o quanto que Laguna tinha para ser prospectado na sua história e que ainda não era de conhecimento da absoluta maioria dos historiadores, né? Há mais ou menos uns 3 anos atrás, ou na gestão anterior, muito se comentou que a tomada de Laguna voltaria a ser encenada no município de Laguna e isso não veio a acontecer. Gostaria de perguntar, houve uma frustração da parte do senhor com relação a isso? De nós não termos novamente a tomada de Laguna sendo encenada em terras lagunenses? Bastante grande essa frustração, porque tu veja, nós chegamos a assinar com o prefeito da época, 4 anos atrás, nós que eu digo o Instituto Cultural Anita Garibaldi, do qual eu faço parte, não sou o presidente, mas nesse momento represento como Relações Públicas. E nós chegamos, a Associação Comercial de Laguna fez um ato público onde foi assinado um convênio entre o Instituto Cultural Anita e o município de Laguna para ser encenada a tomada de Laguna no ano 2013 ou 2014, se não me falha mesmo. 2015, desculpe. E foram feitos projetos, foram mandados para Brasília, aprovamos lá o projeto em nome do Instituto Cultural Anita Garibaldi, aprovamos o projeto lá no Ministério da Cultura, saímos a fazer captação e não sentimos nenhuma ação, nada, absolutamente nada, do prefeito municipal da época para viabilizar, ao contrário. Sempre parecia que tinha obstáculo em coisas mínimas, então nós sentimos que não havia vontade política do prefeito da época. Ficamos com o projeto aprovado, chegamos a fazer algumas captações, devolvemos recursos e não fizemos a apresentação, porque é impossível um evento dessa magnitude sem a participação do Poder Executivo Municipal e sem a participação do Governo do Estado também. E o indutor disso tudo não é quem executa, é quem dirige o município, é a vontade política. Tem que haver vontade política do prefeito e tem que haver vontade política também do Governo do Estado. O Governo do Estado, nós tivemos uma vez reunidos com ele, pediu a presença do prefeito, reuniões com o prefeito que nunca aconteceram e o Governo do Estado, de formas que morreu aí. O que, felizmente, acho que essa é a tua pergunta, se poderá acontecer novamente.
O que, felizmente, parece que não acontece com o prefeito Mauro Candemil. Muito interessado, já tem nos procurado algumas vezes, e a pedido dele nós reapresentamos o projeto ao Ministério da Cultura e deixamos bem claro que vai depender da força, da vontade política do prefeito, do governador e da captação dos recursos pela Lei Rouanet, que ainda deverá ser feito. Mas, por enquanto, é só um projeto, né? Nós fizemos só o projeto, nem aprovado foi ainda. É incerto ainda, portanto, nós não podemos afirmar que vai acontecer. Mas foi encaminhado. Poderá vir a acontecer, talvez no ano que vem, no outro ano, não sei. Estou particularmente, nós do Instituto Anitta, o presidente Léo Felipe Nunes e toda a equipe que forma o Instituto, a diretoria, está, digamos assim, otimista em relação à atual administração municipal. Uma pergunta que não quer calar, né? O senhor foi prefeito de Laguna durante 4 anos, depois tentou a reeleição, não conseguiu êxito. Nas últimas eleições, o senhor participou até mesmo ativamente das campanhas políticas, mas não foi o protagonista. Muitas pessoas perguntam, e até mesmo a pergunta que quando nós falamos que Cadorim seria o nosso entrevistado, Cereja, faz essa pergunta, então nós fomos obrigados a fazer. O senhor volta a ser protagonista como candidato a prefeito novamente? Tem esse intuito ainda ou não? Olha, nós somos abordados diariamente sobre esse assunto, sobre esse tema, mas a minha resposta é que nós já cumprimos o nosso papel, já fizemos o que nós tínhamos para fazer. Pretendíamos ter dado continuidade, não foi possível, e nos dedicamos a outras atividades que são também muito gratificantes, como essa, por exemplo, de fazer pesquisa, de buscar. É muito gratificante, eu gosto muito, e isso requer tempo, requer viagens, requer gastos, né, que não é compatível com o exercício da administração pública. Além disso, eu sou advogado, há 43 anos já como advogado, continuo advogando, tenho uma equipe no meu escritório, e tem também a minha família e tem também o meu lazer, as nossas cavalgadas, os nossos passeios, né? Então, de formas que eu me sinto realizado hoje por aquilo que foi feito, realizado pelo reconhecimento, quando se anda na rua e as pessoas me fazem esse tipo de pergunta, mas, sinceramente, não gostaria de voltar à administração municipal. Acredito que está surgindo uma nova geração política, a Lava Jato está peneirando muito bem aqueles candidatos que são candidatos por vaidade ou por interesse pessoal. Acho que está surgindo um novo momento e desse novo momento vai emergir a figura do administrador que Laguna espera ter para resgatar tudo aquilo que ela perdeu ao longo do seu tempo. Dificilmente nós concorreremos novamente. O senhor continua sendo entusiasta ainda do Sul é meu país? Essa é um outro capítulo longo, né? Em 1991 nós criamos o movimento O Sul é Meu País aqui em Laguna, demos personalidade jurídica ao movimento, ele tem CNPJ, portanto é uma instituição de direito privado de caráter público, né? E quando eu assumi a prefeitura de Laguna, para que não confundissem a minha atividade, eu desisti do movimento e passou a ser comandado pelo Celso Deucher, de Brusque. E o Celso vem fazendo um belíssimo trabalho. No entanto, eu discordei de alguns pontos de vista também do grupo que passou a ter a hegemonia do movimento, até porque eu acredito que o meu sentimento não é porque eu estou descontente com Brasília. O meu sentimento pela emancipação política do Sul é porque eu sinto que o Sul é capaz de se gerir o seu próprio destino, tem força, tem condições e tem gente para isso. E, no entanto, este sentimento não é o sentimento da maioria da população ainda, o sentimento de autogestão, de emancipação apenas baseado no sentimento. O que se nota é uma grande insatisfação. Então eu advoguei junto aos companheiros do movimento que neste caso não é emancipação administrativa, separação pura e simples. Eu continuo separatista, sim, mas no momento o movimento deveria tentar modificar o regime, esse
falso federalismo por um verdadeiro federalismo, onde as leis fossem feitas nos estados e os recursos arrecadados nos estados e apenas uma parte mandada para Brasília. Ou seja, autonomia relativa, como existe em muitas regiões de países europeus, de países americanos, modelo americano, onde cada estado faz emite a sua própria moeda, é uma casa única, o Banco Central que emite, né, a Casa da Moeda, mas baseada no PIB, no produto interno de cada estado, onde cada estado faz as suas próprias leis penais, suas próprias leis civis, e o governo federal tem um mínimo de ingerência nas questões administrativas. O governo federal americano tem meia dúzia de ministérios, nós aqui temos 40 ministérios. Há um excesso de ingerência que cerceia as nossas vocações produtivas, que cerceia a nossa vocação produtiva em relação ao clima, em relação à geografia, em relação aos nossos costumes, à nossa cultura, à nossa tradição. Então, na verdade, hoje, para coibir isso, nós deveríamos advogar a mudança do regime falsamente dito federalista por um regime confederado, com mais autonomia para os estados. Quanto menor o roçado, mais bem feito ele fica. Gente, teríamos assunto para mais de um programa, mas infelizmente nosso tempo acabou. Nós agradecemos ao Dr. Adilson Schiadorin, foi um prazer tê-lo conosco e voltamos semana que vem com mais uma edição do Ponto de Vista. Um abraço, tudo de bom e até lá. Programa Ponto de Vista.